Esse módulo irá apresentar as principais etapas do processamento e o que você deve entender de base teórica para conseguir apertar os botões ao longo do processamento. Essa etapa é importante porque é aqui que você vai entender o que você está fazendo nessas principais etapas. Desta forma, se alguma vez você estiver fazendo algum processamento e ele der errado, você terá uma noção maior de onde poderá estar aquele erro, e assim você conseguirá resolver mais fácil aquele problema no processamento. A partir do momento que você entende um pouco mais a base teórica, ficará mais fácil de você absorver o que você vai estar fazendo na prática ao longo do curso. Então vamos entender quais são as principais etapas do processamento. Esse é um fluxograma que mostra um passo a passo de tudo que será feito. Então, aqui seguindo o fluxograma. De início, a gente cria o projeto, salva o projeto, importa as imagens, tá? E a primeira etapa principal que a gente fala é a relação da conversão do sistema de referência, tá? Eu vou estar explicando melhor o que seria um sistema de referência. Depois que você fez essa conversão, é feito mais alguns passos. Você também tem que inserir os pontos de apoio. Depois que você fez essa inserção desses dados iniciais, aí começa o nosso processamento em si, tá? Então é isso que eu vou estar explicando nesse módulo. Começando a explicação, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é um sistema de referência. Então vamos lá, o que a gente quer fazer, né, como objetivo? A gente quer mapear uma porção ali da superfície terrestre. E para isso, a gente tem que saber aonde que aquela região que a gente está mapeando, aonde que ela se localiza no globo, na superfície terrestre. Então, para isso que serve o sistema de referência. É um meio que vai servir para que a gente consiga encontrar ali a localização do que a gente está mapeando. Para isso, o que a gente precisa, né? Começando, a gente precisa de uma origem. Por exemplo, eu preciso de um ponto para me basear, que a partir daquele ponto eu consiga encontrar qualquer outra localização na superfície. Então, observa como que vai funcionar ali o sistema de referência. Ele vai ter uma origem que vai servir para a gente referenciar os nossos eixos aqui, que vão garantir que a gente consiga encontrar qualquer ponto na superfície terrestre. O eixo X e o eixo Y, eles fornecem para a gente a coordenada planimétrica, e o eixo Z, ele fornece para a gente a coordenada altimétrica, de altitude, tá? Então, olha só, por exemplo, se eu quisesse encontrar qual que é a localização aqui desse ponto na superfície terrestre. Bastaria eu me localizar por esses eixos aqui e eu já conseguiria encontrar aqui o que a gente chama de coordenada, que seria a posição aqui em relação a esses eixos. Então, alguns exemplos de sistema de referência, por exemplo, tem o Córrego Alegre, o SAD 69. Esses são sistemas de referência que foram muito utilizados no Brasil. Hoje em dia, o sistema de referência que é por lei utilizado é o CIRGAS 2000, tá? E qual que é a diferença, né, entre esses sistemas de referência? Principalmente a questão desse ponto origem aqui e a relação de qual que é a forma que é utilizada para estar representando as suas coordenadas, os seus eixos, tá? Que é chamado de elipsoide de revolução. Então, essa forma que é representada a Terra, ela tem alguns parâmetros que varia ali de sistema de referência para sistema de referência. Aqui no caso, a gente tem mais um que eu trouxe aqui, que é o WGS-74. Lembra que na aula de pontos de apoio eu comentei que dentro do drone tinha um receptor GNSS? Esse receptor GNSS, ele vai fornecer para a gente o quê? A localização, né, de onde as fotos estavam sendo tiradas. Essa localização, ela tem que estar aqui referenciada na superfície terrestre. E o que vai dar essa referência, onde que ela vai estar localizada, essas coordenadas, é esse sistema de referência aqui, ó, é o WGS-74. Então, o que é importante a gente entender de sistema de referência? Que o Brasil utiliza o CIRGAS 2000 e o drone, que vai estar ali coletando informações com o seu receptor GNSS integrado, ele vai fornecer ali para a gente as informações no sistema de referência do WGS-74. Tudo bem? Agora, outra questão importante para a gente entender é a relação do sistema de projeção dessas coordenadas. Eu vou estar falando melhor sobre o CIRGAS 2000, que é sobre o sistema de referência que a gente utiliza aí no Brasil. Então, o sistema de projeção, que é o que vai projetar as nossas coordenadas, que é utilizado, ele chama UTM. E como a gente pode ver aqui, ó, nessa imagem representando o globo, ele divide o planeta
em fusos, tá? São 60 fusos que a gente pode ver aqui pelos números, e ele também faz uma organização aqui em relação às zonas por letras para que a gente consiga localizar melhor as coordenadas. Tá? Eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto, a gente tem matérias no nosso blog a respeito disso, mas é só para ter uma noção geral. Tá? Então, esse sistema de projeção, ele serve para a gente conseguir projetar nossas coordenadas, que seriam, né, considerando a Terra uma superfície mais ou menos esférica, e a gente projetar essas coordenadas num plano. Então, aqui ó, é como funciona aqui esse sistema UTM e a relação dos fusos. Então, por exemplo, eu estou localizada aqui em Presidente Prudente, no estado de São Paulo. Se eu quiser saber mais ou menos a minha localização aqui no sistema UTM, ó, eu estou mais ou menos aqui localizada. E eu já sei de cabeça que aqui o fuso, ele é o 22, tá? E aqui a letra, que aqui Presidente Prudente, acho que seria L. Então é só um exemplo para mostrar para vocês como que eu conseguiria ali representar, me localizar em relação a esses fusos. Então, além de ter as coordenadas, ele também tem os fusos. Tá? As coordenadas elas são representadas por Estin e Norfin, que nem eu vou mostrar para vocês. Observe o que a gente vai fazer no software, então, que é a relação aqui do nosso título, né, da primeira e etapa principal do processamento. Como eu falei, o sistema de referência utilizado no Brasil é o Sirgas 2000. E as imagens que foram tiradas com drone, elas estão referenciadas, né, com o sistema de referência WGS74. Então, o que a gente vai fazer no software? A gente vai fazer a transformação, a conversão desse sistema de referência para o sistema de referência utilizado no Brasil. Eu vou mostrar aqui para você como que a gente faz isso no software. Aqui eu estou com o software aberto e eu já fiz a importação das imagens. O que eu quero atentar a essa etapa agora é a relação que essas imagens que estão no sistema de referência WGS74, elas estão, ó, as coordenadas estão em longitude e latitude, tá? Então, a gente faz a conversão aqui, ó, do sistema de referência para o Sirgas 2000. Lembra que eu falei e expliquei agora essa relação da zona, aonde que está localizado? Isso daqui você vai ter que mudar a cada projeto que você fizer em regiões diferentes. Então, você precisa saber qual que é a zona ali que está localizado o seu projeto no Brasil. Aqui, quando eu coloco para mudar aqui para o Sirgas 2000, aqui em Presidente Prudente, como eu falei, a zona é 22 Sul, é S de Sul do Hemisfério Sul, tá? Tem o Hemisfério Sul e o Hemisfério Norte. Quando eu dou um OK aqui para fazer a conversão, olha o que acontece. Elas passaram de longitude e latitude para as coordenadas Estin e Norfin, tá? Uma característica importante aí do sistema UTM, a unidade de medida, ela está em metros. Então, a gente consegue ter uma noção maior aí de distância, de localização, tá? Por estar em metros. Isso daí é uma característica positiva para a gente. Depois da conversão do sistema de referência, a próxima etapa importante é inserir os pontos de apoio. Nesse caso, estou comentando de projetos que precisam da inserção de pontos de apoio. Como foi explicado na aula, no módulo, né, sobre pontos de apoio, não são todos os projetos que precisam ter, né, os pontos de apoio. Então, aqui eu vou fazer essa explicação para os que precisam ter. Os pontos de apoio, o que eu quero mostrar aqui principalmente, é como que é o arquivo que é inserido no software, tá? Lá no módulo sobre ponto de apoio foi explicado como que é rastreado em campo essas coordenadas, e aqui eu vou mostrar o arquivo final para a gente conseguir importar no software. Aqui eu tenho uma pasta com exemplo de um arquivo montado sobre ponto de apoio. Ele pode ser em TXT, ele pode ser em Excel, tá? Eu vou mostrar aqui um para vocês que foi feito aqui como bloco de notas. Então, observem o que tem dentro desse arquivo. Ele vai ter uma coluna identificando qual que é o seu ponto de apoio, aqui no caso, né, o nome do ponto de apoio. Ele vai ter a coordenada Estin, Norfin e a altitude. Por que está em coordenada Estin e Norfin? Porque está no sistema de referência do Sirgas 2000, tá? Como a gente colocou, a gente fez a conversão das nossas imagens em Sirgas 2000, os pontos de apoio, eles têm que estar no mesmo sistema de referência das imagens. Então, aqui, esse sistema de referência se coincide, tá? Esse arquivo, ele não vem pronto.
você tem que montar esse arquivo. Então, aí vai depender do método que você utilizou em campo para rastrear essas coordenadas. Se foi pelo método RTK, provavelmente você vai exportar ali algum formato de arquivo, pode ser um Hynix ou pode ser outro. O importante é você ter acesso a essas coordenadas para você conseguir colar aqui nesse arquivo, por exemplo. Se você fez um método pós-processado, você precisa processar, né, esses pontos e depois você pega essas coordenadas lá no relatório de processamento. Então, esse arquivo aqui é um modelo para vocês verem como que é feito. Na primeira linha, a gente geralmente coloca aqui como se fosse um cabeçalho, para falar que esse é o nome, essa é a coordenada ESTIM, essa é a NORFIN e essa é a altitude. Geralmente, o pessoal no início confunde bastante a coordenada E com a coordenada N. Então, uma dica que eu dou é que a coordenada N, ela sempre vai ter mais casas do que a coordenada ESTIM, tá? Isso daí é uma dica que eu dou. E a relação aqui, ó, do espaçamento, aqui no meu caso tá tab, mas você pode separar também por ponto e vírgula, você pode fazer outras separações, como o espaço, tá? Isso daqui vai de formatação do arquivo. O importante é sempre manter aqui uma mesma formatação para todos os dados, para que a gente consiga importar esses dados no software. Eu vou mostrar para vocês agora como que aparece esses dados no software. Aqui, ó, eu fiz a importação já dos pontos de apoio e olha como vai aparecer aqui. As imagens, elas vão aparecer para a gente como essas bolinhas azuis, que são a localização que essas imagens foram tiradas, tá? Agora, os pontos de apoio, eles aparecem para a gente como bandeirinhas. Então, essa bandeirinha aqui, ela representa um ponto de apoio, tá? O software, ele consegue fazer essa representação a partir dessas coordenadas. Então, percebam ó, que visualmente já dá para ver que elas estão no mesmo sistema de referência, tanto as imagens quanto os pontos de apoio. Se não estivessem no mesmo sistema de referência, ou se tivesse confuso errado, essas bandeirinhas elas não estariam aqui por cima das fotos, tá? Elas cairiam em um outro local aí da superfície terrestre. Então aqui a gente consegue observar aqui as bandeirinhas e as fotos. Depois de ser feita ali a conversão do sistema de referência, a importação dos pontos de apoio, são feitas mais algumas etapas e a principal etapa depois disso que a gente fala é o primeiro alinhamento de fotos. Nesse alinhamento de fotos ocorrem alguns processamentos aí que a gente fala que é mais da fotogrametria, tá? Essa parte tem uma parte teórica por trás que é importante entender, porque geralmente quando o primeiro erro que aparece ali no seu processamento vai estar aqui nessa etapa de alinhamento de fotos. E se as suas fotos não alinharem, não tem como você prosseguir ali com o seu projeto, tá? Essa etapa ela tem que ser feita corretamente. O que acontece no alinhamento de fotos? Como eu falei, tem uma base mais teórica por trás relacionada à fotogrametria, eu vou explicar só o principal para que a gente consiga entender melhor sobre esse assunto. Ocorre um processo que a gente chama de orientação exterior. Como o próprio nome diz, orientação, acontece algumas orientações aí. Então, para explicar melhor para vocês, a primeira orientação que ocorre é a orientação exterior, tá? Então, ó, vou trazer aqui novamente esse exemplo, essa questão aqui de duas fotos e elas serem tiradas com uma certa sobreposição. Porque lembra que eu frisei bastante lá quando eu estava explicando sobre sobreposição, que se a gente não fizer essa sobreposição entre as fotos, a gente não consegue ali aquela coordenada altimétrica? É exatamente nessa etapa de alinhamento de fotos que esses pontos eles são determinados. Então, se não tiver sobreposição, a gente nem consegue fazer essa etapa de alinhamento de fotos. Tudo bem? Olha só o que envolve dentro dessa etapa de orientação exterior. Primeiro, ocorre ali uma orientação relativa. O que seria essa orientação relativa? Falando de uma forma assim mais contextual, é a orientação de cada eixo perspectivo em relação ao seu homólogo, de tal maneira que assumam no espaço a mesma posição relativa que tinham durante a tomada das fotos, tá? O que seria tudo isso que eu falei? Nessa etapa, olha só o que o software vai fazer. Vamos considerar aqui nesse meu exemplo que isso daqui, que essa malha, né,
quadricular, ela esteja representando os nossos pixels, tá? Então, finge que um pixel é tudo isso daqui, um pixel é tudo isso daqui, só de forma para exemplificação. O software, ele vai procurar os pontos iguais, os pixels incomuns nessas fotografias. Então, por exemplo, o software foi lá e encontrou esses 2 pixels que são semelhantes, tá? Então, ele encontra esses pixels semelhantes e ele vai lá e cria um ponto no terreno. Então, nessa etapa de alinhamento de fotos, a gente fala que é a busca dos pontos homólogos, ou também chamado de tie points. O que são pontos homólogos? São pontos que são correspondentes, tá? Eles são semelhantes nas imagens. E para isso, tem que ter essa sobreposição, tá? Se não tiver essa sobreposição, o software não consegue encontrar esses pontos e projetar ele no terreno. Então, essa etapa aqui que a gente fala que acontece na orientação relativa. Depois disso, que tem a orientação absoluta, o que acontece? Ele faz a orientação desses feixes, tá? Que as próximas imagens vão ser representadas melhores em relação ao terreno. Então, olha aqui numa outra imagem o que é feito. O software ele vai fazer uma busca pixel a pixel de pontos semelhantes, desses pontos homólogos que a gente fala. Quando ele encontra, ele faz essa projeção aqui, e quando esses feixes aqui se interceptarem aqui, de uma foto com outra foto, é que esse ponto ele está localizado no terreno exatamente ali. Então, olha só aqui nessa imagem, é a mesma representação, tá? Ele encontrou esse pixel é semelhante a esse pixel, ele faz aqui uma projeção desse feixe, por isso que a gente fala de feixes perspectivos, tá? Então, olha só, ele faz a projeção aqui. Quando esses feixes se interceptaram, é porque esse ponto ele está localizado aqui no terreno. Então, quando a gente tem esse ponto aqui, ele já vai ter também as coordenadas corretas, porque aí envolve um outro tipo, uma outra etapa dentro desse processamento fotogramétrico que a gente chama de aerotriangulação, tá? Que vai conseguir ali associar ao nosso sistema de referência, vai conseguir trazer a coordenada tridimensional desse ponto para a gente. O que acontece? Por que chama esse processo que eu acabei de falar de aerotriangulação? Observem que se a gente imaginar aqui, esses feixes, né, se interceptando e também a relação aqui é a distância, tá? Esse ponto aqui em cima, esses 2 pontos, são chamados de pontos principais. Se a gente fechar aqui, é como se fizesse um triângulo aqui, então por isso que é chamado ali, basicamente, de aerotriangulação. Aqui é onde, digamos, foi o centro ali da onde a foto foi tirada, tá? Falando de uma forma assim mais simples para entender. Então foi tirada a foto aqui, uma foto aqui, tá? Só para entender melhor esse exemplo. E olha só o que acontece, qual que é a importância da sobreposição entre as imagens. Que essa projeção aqui, que foi feita com essas 2 imagens, pode ser que esse ponto ele não seja exatamente aqui, tá? O que acontece quando a gente tem uma grande sobreposição entre as imagens? Olha aqui esse exemplo, como se todos esses feixes aqui eles estivessem te direcionando para um ponto só. Então, quando a gente tem vários feixes para um mesmo ponto, a gente fala que a geometria ali daquele bloco ele é melhor, tá? Por quê? Porque a gente pode ter mais certeza que esse ponto é exatamente aqui do que se tivesse somente 2 fotos fazendo isso, tá? Então, vou reformular para vocês essa parte de alinhamento de fotos. Então, no processo de alinhamento de fotos, é onde é feito ali a busca, tá? Vou até voltar aqui nessa imagem anterior. A busca de pontos homólogos. O que seriam pontos homólogos? Né? Pixels semelhantes, que quando eles são projetados no terreno, tá? Que quando eles se interceptarem, eles vão estar no terreno e eles não vão ser mais pixels, eles vão ser um ponto que a partir de todos esses outros processos também da aerotriangulação, eles vão ter coordenadas já conhecidas no nosso terreno, tá? Então, olha só a importância aqui desse alinhamento de fotos. Além disso, o que acontece aqui quando as fotos não são alinhadas, tá? Às vezes pode acontecer um erro aqui em relação ao alinhamento. É que o software ele não está conseguindo encontrar aqui pixels correspondentes,
tá? Nas imagens, pixels semelhantes. Então imagina você mapeando aí uma área que ela é muito homogênea, que a gente diz, que é, por exemplo, uma plantação de milho, plantação de soja, ou uma mata densa. O que acontece? Como os pixels eles vão ser muito semelhantes, o software ele não consegue fazer a identificação desse pixel numa imagem e o mesmo pixel na outra imagem. Por quê? Porque como eles são muito semelhantes, acontece que ele não consegue encontrar. Então eu vou mostrar para vocês como que acontece isso daqui no software. Aqui nós temos um exemplo do processamento após o primeiro alinhamento de fotos. Reparem que antes as fotos elas eram representadas somente por bolinhas que representavam a coordenada de onde ela tinha sido tirada. Agora, as fotos após o tipo de orientação, né, que eu falei para vocês que foi feita, a orientação exterior, a gente já começa a reparar que aqui em cima a gente encontra a posição que essas fotos elas foram tiradas, tá? E também a gente tem aqui os ângulos de inclinação que essas fotos foram obtidas. E logo abaixo, vou desabilitar aqui as fotos, logo abaixo a gente começa a ver essa nuvem de tie points, ou a nuvem dos pontos homólogos, tá? Todos aqueles pontos homólogos que ele foi procurando pixel a pixel, que o software procurou pixel a pixel, ele aparece aqui pra gente e a gente já começa a ter uma primeira noção aí, né, da área que a gente mapeou, tudo bem? E além disso, esses pontos, cada pontinho desse, ele tem uma coordenada 3D já do terreno, que nem eu expliquei para vocês. Depois que acontece a busca desses pontos homólogos em relação aqui às fotos, cada pontinho desse que os pixels eram semelhantes, cada foto, né, que ele encontrou esse ponto homólogo, quando ele foi projetado, os feixes, assim que eles se interceptaram aqui embaixo, é onde a gente tem aqui, esses pontos que a gente chama pontos homólogos ou tie points. Após o primeiro alinhamento de fotos, a próxima etapa é a pontaria dos pontos de apoio. Qual que foi o objetivo aqui? Reparem que está escrito primeiro alinhamento de fotos. Eu expliquei o que é feito na etapa de alinhamento de fotos e, primeiramente, é feito um alinhamento para que a gente tenha os primeiros dados do nosso terreno. Que nem vocês viram, aquela nuvem de tie points são a primeira informação que a gente tem do terreno. Então, a gente precisa dessa informação inicial do terreno para que a gente consiga fazer a pontaria dos pontos de apoio, que é a nossa próxima etapa principal. O que vai acontecer nessa pontaria dos pontos de apoio? Como eu falei lá no módulo sobre pontos de apoio, eles são utilizados agora, tá? Nesse processo aqui que em seguida vai ser feito um outro alinhamento de fotos, no segundo alinhamento de fotos. Então, esses pontos de apoio, eles vão entrar aqui naquele procedimento que eu falei de aerotriangulação, tá? E eles vão trazer ali uma acurácia posicional para o nosso processamento. Eu vou mostrar para vocês agora no software como que acontece isso. Então, olha só, aqui eu estou com aquela nuvem que foi feita aqui, o primeiro alinhamento de fotos. Então, o que eu quero mostrar primeiramente para vocês, olha só quando a gente tem uma vista assim, perspectiva aqui do nosso terreno, observem que os nossos pontos, né, de apoio, olha só, eles não estão coincidentes aqui, eles não estão em cima aqui, da nossa nuvem de tie points, tá? Quando a gente olha aqui por cima, parece que, né, que eles estão em cima aqui, mas quando a gente mexe aqui, quando a gente move aqui o eixo X, a gente repara, que os pontos de apoio, eles não estão exatamente aqui na nossa nuvem. Por que isso acontece? Esses pontos de controle, eles são as nossas referências em solo. Então, como a gente explicou lá naquele módulo de pontos de apoio, esses pontos eles têm uma acurácia ali, posicional de milímetros ou centímetros, tá? Então, a variação deles em relação ao terreno ela é muito pouca, por isso que eles são a nossa referência no solo. Já essa nuvem aqui de tie points, ela foi gerada com as coordenadas aqui que a gente teve do receptor GNSS embarcado no drone. Então, o que a gente vai fazer nessa etapa de pontaria dos pontos de apoio? A gente vai utilizar os nossos pontos de apoio para trazer essa nuvem de pontos, trazer o nosso terreno para o local correto,
tá? Então, vocês vão ver que depois que eu mostrar aqui nessa etapa de pontaria, essa nuvem aqui de tie points, ela vai casar aqui, ó, com os nossos pontos de apoio. Então, é para isso que servem os nossos pontos de apoio, né? A gente vai trazer aqui a acurácia posicional, trazendo aqui a nuvem para onde ela realmente é no terreno, tá? Eu vou abrir agora um outro projeto que já foi feita aqui a etapa de pontaria dos pontos de apoio para vocês conseguirem ver. Mas mostrando rapidamente como que é feita, a gente faz uma filtragem por ponto de todas as fotos que aparece aqui, por exemplo, o meu ponto CH1. Então, todas as fotos que aparece o alvo CH1 vai aparecer aqui para mim. Olha só o CH1 aqui. O CH1, ó, ele é esse alvo aqui. A coordenada que foi rastreada foi exatamente a coordenada central aqui do meu alvo. Por isso que eu dei toda aquela importância de falar de conseguir identificar o centro do alvo, porque é onde a coordenada é rastreada. O que é a pontaria? Ó, eu pegar esse pontador aqui e levar aqui para o centro do meu alvo. Então, eu estou falando para o software que é aqui que é a localização, tá, desse ponto de apoio, né? Nesse caso aqui o CH1 é o ponto de verificação. Então eu faço isso para todas as fotos, tá? Eu faço isso para todas as fotos e para todos os pontos. Isso é importante. Bastante perguntado nessa etapa de pontaria se eu faço para todos os pontos ou se eu faço só para os pontos de controle. Nessa etapa, você pode fazer para todos, tanto os de verificação quanto os pontos de controle. Em seguida, eu vou explicar melhor qual que é a diferença dos dois e quando que a gente aplica essa diferenciação entre esses dois tipos de ponto de apoio. Eu abri agora para mostrar para você o projeto que já está feita a etapa de pontaria dos pontos de apoio. Observem que quando eu tiver aqui uma vista perspectiva, olha só, observem que os pontos de apoio agora eles estão o quê? Casados com a nuvem de tie points, né? A nuvem de pontos homólogos. Lembra que antigamente, né, agora há pouquinho, esses pontos aqui, eles estavam aqui embaixo, eles não estavam coincidindo aqui com a nossa nuvem? Então, após a etapa de pontaria dos pontos de apoio, a gente traz a nossa nuvem que estava deslocada e a gente corrige ela posicionalmente. Desta forma, com a nuvem posicionada corretamente, a gente consegue prosseguir o processamento. Na próxima aula, eu continuarei explicando as principais etapas do processamento fotogramétrico.